Olá, pessoal, tudo bem? Pena que nós não pudemos fazer ao vivo esse bate-papo que vai ser super legal com o Antônio Zubieta, mas a gente está aqui fazendo a gravação para que vocês possam assistir aí em qualquer momento. E como a gente já recolheu várias perguntas de vocês em cima disso, a gente vai trabalhar em cima de responder elas, tá? Então, como a gente já falou a respeito do Antônio, ele é cofundador da Coblu, que é a maior empresa que implanta OKR no Brasil, e ele pessoalmente já implantou OKR em empresas como a Nextel e Spotify, e está aqui hoje para poder falar um pouquinho com a gente sobre OKR. Seja bem-vindo, Antônio. Obrigado, Rafa. Bom, antes de começar, deixa eu falar um pouquinho sobre a empresa, bem rápido, né? Sim, fique à vontade. A gente começou a implantar, eu comecei a implantar muito antes de fundar a empresa. Eu fazia implantação como consultor autônomo, né? Só fazia implantação de OKR. Em 2014 resolvi fundar a empresa para criar uma plataforma de OKR. E depois, hoje a plataforma ela é um modelo de gestão contínua de performance. Então a gente tem feedback, KPI, competência e OKR, claro, né? Que foi o primeiro módulo, né? A gente trabalha com venda de módulos você pode comprar só feedback, só OKR, você pode comprar feedback com OKR e competência ou só KPI. Então você pode fazer essa modularização, né? E de lá para cá, continuo implantando o OKR, agora menos porque a gente trabalha muito com parceiro, né? A gente tem 32 parceiros que trabalham com implantação do OKR, e a gente essencialmente focou realmente na venda da plataforma, né? Como forma de escalar. Dentro da plataforma, a gente já está com 100 mil usuários hoje dentro da plataforma. Até em 2016 a gente tinha 2.500 e aí 2017, 2018 tem um boom mesmo da escalar, então a gente resolveu só focar realmente na escalada da plataforma. Eu faço algumas implantações hoje mais focado para grandes empresas, eu não faço mais para pequenas empresas, não por uma questão ou pequenas ou médias empresas, mas uma questão mais para cuidar mais, né, ter mais próximo, porque normalmente os grandes clientes geram cases mais complexos, né, e eu quero estar mais próximo dessas dores, porque é importante para mim também para estar sempre olhando para o produto. Né. Bom, como é que você quer começar? Você quer fazer alguma pergunta? Você falou... Então, exato, mas vamos lá. Primeira coisa, eu acho que assim, né, tá aberto esse vídeo, todo mundo vai poder assistir a qualquer momento, especialmente tá dando a plataforma também para quem faz parte do Clube do Líder. Mas vamos então começar do começo, ok? OKR, na sua visão, o que é OKR? Você que implanta, que tem essa experiência há muitos anos, que fundou essa plataforma que já tem hoje 100 mil usuários, como você define o que é OKR? Então, o OKR não é uma metodologia, como muita gente pode imaginar. Ela é um framework, que é como se fosse um esqueleto, né? Então, você molda o melhor modelo para você fazer a gestão dos resultados da empresa. Então, você tem a estratégia da empresa, que é definida em um determinado momento da empresa, né? Faça via planejamento estratégico ou quando você faz uma reflexão estratégica, você define as estratégias, você define, na verdade, os grandes KPIs, né, que você quer, e aí você começa o trabalho para, ok, você tem definidos esses níveis, como a gente vai entregar isso? Quem vai fazer as coisas acontecerem? Quais são as equipes que vão liderar para alcançar esses resultados? Isso é essencialmente OKR. Então, eu poderia dizer que o OKR é um modelo de gestão de metas, gestão de resultado, né? E que teve o boom porque, principalmente no Brasil, né? O Brasil é um dos 3 maiores países que utilizam o OKR, né? Mas está crescendo muito na Europa agora, na Ásia também. E por que ele deu esse boom? Porque o modelo de avaliação de desempenho, como a gente tradicionalmente conhecia,
ele está realmente, ficou parado no tempo, né? A gente está falando de um modelo que durante 30 anos não se reciclou. Então, com o advento do OKR, né, que também não é novo, né? A gente está falando do OKR que ganhou mais fama depois do Google, né, em 99, quando implantou no Google. Então, ele acabou se solidificando como um modelo mais alternativo e melhor encaixado para esse modelo de gestão de resultados. Entendi. Quando você fala que o OKR ele é um framework, não uma metodologia, porque ele deixa mais aberto, o que exatamente você está querendo dizer com isso? Só para... Você tem algumas regras de como seguir o OKR, mas você pode configurar o modelo de gestão de acordo com o teu negócio. Então você pode ser muito mais top-down e bottom-up, fazendo esses movimentos, né, de metas que vêm mais da equipe, né, e dependendo, áreas industriais, por exemplo, tem mais dificuldade de você formatar metas de equipes e amarrar com as metas organizacionais, então funciona um pouco menos bottom-up e mais top-down, né. Pode formatar isso por squads, para formar squads, para você trabalhar com objetivos comuns. Algumas empresas têm muito disso, outras menos disso, então não é uma regra para todo mundo ser igual o modelo. Sim. E aí você trouxe uma coisa interessante que até apareceu uma das nossas perguntas antes dessa nossa conversa, que é: o OKR serve para todo tipo de organização e todo tipo de empresa, né? Então, qualquer tipo de empresa e cultura organizacional dá para implantar o OKR? Serve para qualquer tipo de empresa, mas não serve para qualquer tipo de área da empresa. Como assim? Então, não são todas as áreas que você vai implantar o OKR. Então, por exemplo, um back-office onde você tem uma equipe de call center, você não vai fazer OKR com a equipe de call center. Você trabalha com indicadores e pronto. É muito top-down, cada atendente tem seu indicador, e é isso. Ele não tem a possibilidade de criar as metas dele, não. Ele recebe informação. Então, ele tem que executar aquilo lá. Então, isso não é OKR, isso é a distribuição de indicador, e ele tem que bater a meta relacionada ao indicador. Sim. Agora, ele funciona muito bem em empresas ou em áreas, né, que tem um modelo onde você trabalha muito com o desafio de criar estrutura, de você melhorar processo, né? Então, isso é a essência do OKR. Né? Então, modelos que têm menos processos de transformação, a gente realmente escreve menos metas desafiadoras e mais metas concretas, quase tarefas. Assim. Entendi. Então, por exemplo, o que você está citando seria o exemplo, por exemplo, de um departamento financeiro, um setor financeiro de uma empresa, por exemplo? Isso. O setor financeiro, por exemplo, ele basicamente trabalha com distribuidor. É que eles também têm os desafios deles, né? As áreas financeiras têm os seus desafios, né? E coordenam projetos de redução de custo, por exemplo. Poderia ser um projeto coordenado pela área financeira, e aí você vai colocar KRs, quais são os desafios que você tem para você atingir uma redução de custo, um objetivo de redução de custo. Entendi. Ou seja, quando a gente está falando aí de OKR, a gente está falando também de projetos e não necessariamente daqueles processos de dia a dia que precisam rodar, faça chuva ou faça sol, né? Por exemplo, precisa fazer 40 ligações por dia, vamos pegar o caso do call center aí que você trouxe, precisa fazer 40 ligações por dia para poder fazer cobranças, né? Enfim. Então, isso não é OKR, né? Porque quando você vê cheiro de rotina, isso não é OKR. Eu acho que o que você falou aí ajuda muito o pessoal a realmente entender onde serve e onde não serve. Você falou cheiro de rotina, não dá OKR. Não pode ser rotina. Não pode ser rotina. Porque, na verdade, rotina não é meta, né? Rotina é job description. É o que eu tenho que fazer. Eu fui contratado para fazer isso e vou fazer isso, né? Entendi. Apertar o botão todos os dias, fazer 10 ligações todos os dias. Aquela lista do checklist, isso não é meta. Isso é tarefa do dia a dia, né? Que eu também faço todo dia, checar os e-mails, responder todos os e-mails. Não. Isso não faz sentido, né? Uma meta, por exemplo, dentro disso é reduzir o tempo de atendimento, né? Ou
reduzir, otimizar meu tempo no dia a dia em relação a uma atividade X, entendeu? Sim. Eu tenho que fazer algum estudo para poder atingir essa meta. Sim. E aí a gente entra na seguinte pergunta que veio, e que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui. Qual a diferença entre um Key Result e um indicador? Então, eu publiquei até faz recente, tem um mês e meio mais ou menos no LinkedIn, a gente tem no blog também. Quem quiser olhar, né, coblu.com/blog/KPI versus OKR, ou vai direto no blog e ali acessa KPI versus OKR. O melhor exemplo que eu poderia dar da diferença de indicador e OKR, os dois trabalham juntos, eles não trabalham separados. Mas um melhor exemplo que eu poderia dar é que imagine num carro, você tem o painel velocímetro, né, onde você tem todas as informações do carro, autonomia, quanto que o carro anda, velocidade, todas as informações do carro. E isso tudo que você visualiza lá, ele é produzido de acordo com como o carro está funcionando. Sim. Então isso tudo é indicador, esses são os KPIs, são seus KPIs, que é a resposta de alguma coisa que está acontecendo no carro que está sendo demonstrada ali, no painel. A tua velocidade, se está pisando mais forte vai consumir mais gasolina, quilômetro rodado, quilômetro consumido, então tudo isso é KPI. Okay. O OKR, ele é o teu Waze. E como eu faço para chegar lá? Então, do lado ali você tem um GPS que vai mostrar o caminho, o melhor caminho para você chegar naqueles indicadores que estão ali mostrados. Eu tenho, por exemplo, um KPI que eu só consigo rodar 50 km com o carro. Eu vou lá no Waze e vou colocar assim, qual o caminho mais curto? Sim. Eu não vou colocar o caminho mais rápido, eu vou colocar o caminho mais curto, porque eu só tenho 50 km. Sim. Ele vai te dar essa direção. Então, essa é a melhor forma de representação. Então, o OKR ele vai fazer sempre caminhos, né, formas de você... Quais são os seus desafios para chegar lá? Né, o que você tem que passar para chegar lá, para atingir os seus KPIs. Sim. Tá, então eu acho que essa já ficou bem respondida, né? E aí, a pergunta é o seguinte... Então vamos lá, aproveitando, né, e falando um pouquinho, essa não estava aqui dentro da gente conversando, mas surgiu agora com a gente falando aqui, tá? E eu acho que de repente vai surgir também o pessoal. É o seguinte, então as pessoas, por exemplo, ela já tem algumas tarefas pela qual ela é medida, né? Então pensar, por exemplo, no setor de marketing, ok? O cara já tem lá algumas das suas tarefas, né? Que é número de repente, o número de posts que ele publica no blog e coisas desse gênero, pelo qual ele é medido. E aí entram OKRs, por exemplo, para ele conseguir mais visibilidade, vamos supor, em cima dos posts que ele já faz, né? Como que é possível fazer com que essa pessoa enxergue que isso é positivo para ela e que ela simplesmente não está sendo mais, digamos assim, apertada para dar mais resultados, sabendo que o OKR não envolve diretamente, por exemplo, uma bonificação, ok? Então, já que eu não posso pagar você para fazer isso a mais, entendeu? Ó, se você atingir isso, eu te dou tanto. Se você fizer aquilo, eu te dou tanto. Entende? Num sistema tradicional de metas, né? Como fazer o que da cultura da empresa precisa ter para suportar essa mudança e fazer com que a pessoa receba isso positivamente? Ficou claro a minha pergunta? Foram várias perguntas. Né? Você falou de... É que foi uma pergunta, por exemplo, a pessoa já tem as suas tarefas lá no dia a dia, ok? Ela já tem os seus indicadores lá, entendeu? Ela já tem lá. Então, ela tem que publicar, por exemplo, 3 posts por semana, um exemplo, ok? Tá? Mas é óbvio que publicar post não é uma coisa que se faz pro vento, né? Ninguém publica post pro vento. As pessoas publicam post para que outras pessoas vejam. Então, obviamente, por exemplo, um OKR em cima disso poderia ser feito para alcançar mais conversão em cima desses posts. Faz sentido, né? Uhum. Ok.
Só que, numa cultura de metas, essa pessoa poderia, por exemplo, ó, se você conseguir 10% de conversão a mais, você recebe Y na sua meta. Se você conseguir 15% a mais, você recebe Z na sua meta. Só que a cultura OKR trabalha desacoplando esse valor financeiro dos atingimentos da pessoa, certo? E aí, como fazer para essa pessoa ficar animada com isso? O que da cultura precisa existir? Bom, primeiro a gente precisa... A primeira resposta, a pergunta a ser respondida é assim, por que o OKR, o que a metodologia sugere que você desvincule isso de bônus, né? E a razão é simples, porque quando você dá modelo, ele pressupõe de você fazer top-down, então você vai dizer o que a empresa quer atingir, top-down, e vai falar para a equipe escrever as metas que ela acha que vão fazer sentido para alcançar aquilo. Sim, sim. Né? Então aí é bottom-up, é de baixo para cima. E quando eu dou para a Rafaela a possibilidade dela escrever uma meta onde ela vai ter impacto em bônus, ela vai escrever aquilo que ela é possível realizar. Uhum. E não o que ela não é possível realizar para ganhar o bônus. A gente tem que pensar que a cobrança em cima de uma possibilidade de bônus ela é diferente sem esse comprometimento do bônus. Sim. O segredo está que o gestor, a equipe de gestão, ela tem que ficar em cima para ver que o cara está escrevendo metas que são realmente possíveis para realizar isso. Eu não estou dizendo que em algum momento a pessoa não vai ganhar bônus, mas que as metas que a pessoa escreveu elas não estejam vinculadas com isso. Entendi, porque a gente vem de um modelo que as pessoas escrevem metas hoje sempre pensando em realizar bônus, então ganhar bônus. Então é super comum, eu vivi muito modelos de gestão de desempenho antes de conhecer o OKR, onde você via pessoas atingindo aí 130%, 150%, 200% da meta, e ganhando bônus absurdos, né? E assim, é claro que de alguma forma a pessoa sabia que isso era possível realizar. Então agora, saber se ele já sabia que ia realizar, ele escreveu uma meta frouxa, já pensando em ganhar meta, né? Que é muito comum, né? Até porque as pessoas são... A gente é assim, né? A gente quer fazer coisas que a gente quer realizar e quer ganhar o dinheiro em cima disso. Então, ficava um movimento de todo mundo fazia isso, todo mundo se compactava com isso e, no fundo, a empresa não saía ganhando em nada. Ela não estava atingindo um nível de performance que justificava aquele pagamento de bônus. Percebe a diferença? Entendi. Então, isso é um aspecto cultural que precisa ser levado em conta. Eu já fiz implementação em empresas que ela vinha de uma cultura muito forte de OKR, muito forte de pagamento de bônus. Sim. E aí dizer para eles que não ia ter bônus, assim, então, quer dizer, então agora eu posso escrever o que eu quiser e quem que vai me garantir que eu vou ganhar isso, né? Uhum. E aí você via o histórico e essa mesma empresa, ela em nenhum momento ela estava tendo lucro. Em toda a história dos últimos 10 anos ela não teve lucro, ela só tinha prejuízo e pagando bônus para as pessoas. Olha que loucura isso. Então, é isso que eu falo, assim, o desvincular disso ele não tem a ver, a gente não pode associar o fato de vincular, né, que um dia, um determinado momento você vai ganhar algum bônus, mas ele vai ser calculado de uma outra forma. Sim, eu estou falando o vínculo direto, porque obviamente, né, assim, não dá para imaginar, por exemplo, que um colaborador que escreva que sugira os seus OKRs e que nunca consiga, né, não apresenta, não faz o check-in e tudo mais, não vai ter nenhum tipo de represália ou coisa do gênero, até porque o cara não está sendo cooperativo, não está sendo participativo, enfim, tudo mais, mas então assim como não vai ter o bônus de um lado, também não dá para dizer que não vai ter o ônus, né? Mas não diretamente conectado, né? Tipo, se você atingir isso, você ganha X, se você atingir aquilo, você ganha Y. Isso não. E aí, uma pergunta também é o seguinte: o OKR ele está mais ligado, como você falou, com projetos, com novas coisas, então ele está ligado assim, com pessoas com uma autogestão maior, né? Efetivamente dentro da empresa. Como
qual a forma mais fácil de começar isso numa empresa que não possui essa cultura de autogestão? Bom, várias formas. Duas formas que eu mais utilizo primeiro, você sempre ter envolvimento do CEO da empresa, né? E significa que se o cara é autoritário demais e não dá espaço, já era, né? Aí eu já nem recomendo fazer o KR, tá? Entendi. Se já no CEO você já tem um bloqueio, muito provavelmente é perder tempo, assim, porque você no fundo vai implantar um negócio e a voz vai ser de comando, né? Comando e controle. Então você vai voltar para o modelo original, né? Vai estar dando duas informações antagônicas, né? Sim. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o CEO ser envolvido. Então, uma vez ele envolvido, ok, vou fazer o modelo. A primeira forma que você pode fazer é envolvendo o primeiro nível da empresa. Então, você vai envolver as pessoas de marketing, vendas, todas as pessoas que estão diretamente ligadas ao CEO. Você vai implantar nesse primeiro nível. Uma outra forma de você fazer é escolhendo uma área piloto que você vai começar o processo de implantação. Por exemplo, a própria área. A própria área qual? A pessoa que está querendo, por exemplo... Isso, a própria área que ela está... Exatamente. A própria área. E tomou, às vezes, a iniciativa de fazer isso, sim. Então, você poderia começar isso. Tem ônus e bônus nisso, né? O ônus é que você não vai perder a possibilidade de fazer sinergia de metas com as outras áreas. Você vai fazer muito verticalizado. Se você escolher o marketing, você vai fazer dentro de marketing, né? Sim. Ainda que marketing conversa com todas as áreas da empresa, você só vai conseguir fazer metas para a área de marketing. Sim. Então vai ficar uma visão mais míope, né? Sim. O bônus é que você tem um controle maior sobre o que está acontecendo lá, né? E permite, se você ajustar, sem envolver toda a empresa, você consegue fazer um ajuste melhor de possíveis coisas que não aconteceram legais aí durante todo o processo. Entendi. E aí, são duas coisas, ok? O nosso público dentro do Clube do Líder, então, são gestores, coordenadores, são pessoas, efetivamente, tem alguns empreendedores, né, donos de empresa, mas na sua essência a gente está falando de pessoas que comandam setores. A pergunta é a seguinte: como que o OKR pode ajudar essa pessoa a ser o melhor líder? É que assim, você não necessariamente tem a ver com o OKR. Sim. Mas é que o fato de você implementar o OKR faz com que você tenha que ter, por exemplo, feedbacks regulares, né? Você monta uma meta e simplesmente não fala com a pessoa, não conversa, não entende, não tira dúvidas, não ajuda, não atua como coaching para que ela atinja a meta, né? Pode ser muito perda de tempo. Eu estou querendo dizer a implantação realmente adequada do modelo, entendeu? Ou seja, do modelo não, do framework, né? Eu estou querendo dizer a implantação como que, por exemplo, a minha área, vamos supor, eu sou uma head de marketing, tá? De uma determinada empresa. E aí eu quero começar a implantar isso na minha área. Então eu contrato lá a Coblu, por exemplo, mas eu consegui a aprovação para começar na minha área, ok? Eu estou lá na minha área. Como que isso vai ajudar eu, Rafaela, que sou a head de marketing, a ser uma melhor líder e, por exemplo, tanto me melhorar, eu progredir na carreira, quanto, de repente, mostrar mais resultados, ter pessoas mais satisfeitas comigo, como que, entendeu? Mas eu vou fazer direito, eu não vou simplesmente jogar lá e deixar o pessoal. Fazer, em termos de planejamento, né, força o gestor a fazer microplanejamentos trimestralmente, porque a gente está falando de um modelo que se define o que você quer no ano, mas você vai definir como você vai entregar aquilo que você quer no ano trimestralmente, né? Sim. Não é estabelecer meta, distribuir a meta nos trimestres, é
é o Q1, depois o Q2, depois eu vou fazer a reflexão do Q3 e assim vai. Ok. Então, isso já é um processo de desenvolvimento do gestor, porque esse olhar muito focado por um trimestre, né, faz com que você realmente tenha mais sob controle o que você quer naquele trimestre. Então você acompanha mais de perto, você tem que fazer trabalho, né? Você está falando que você vai fazer, você é gestor, você tem uma equipe, né? Então você tem que trabalhar pensando, o que eu vou querer ganhar nesse trimestre? Qual é a reflexão estratégica que eu vou fazer para esse trimestre? Como as pessoas podem trabalhar com isso? Então já é um ganho muito grande nesse sentido de você... Maturidade profissional. Vou ter muito mais alinhada a equipe para um planejamento de um curto prazo, né? Sim. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que depois, uma vez que você estabeleceu esse modelo e que você colocou em prática, fazer a gestão disso requer que eu comentei. Fazer feedback, acompanhar o resultado, fazer coaching, né? O papel do gestor nesse momento não é controlar a pessoa, mas aí eu inverto o papel, que agora é o modelo do System Thinking, né? É o modelo onde o gestor ele tem um posicionamento de tirar da frente todos os obstáculos que estão impedindo eu realizar uma meta. Esse é o principal papel do gestor. Como um Scrum Master. Como um Scrum Master, exatamente. Então ele vai simplesmente falar assim, qual que é a tua dificuldade para realizar essa meta? Eu estou com dificuldade X, estou com dificuldade de me relacionar com tal área. Então, o papel do gestor é facilitar, aproximar, ajudar a resolver esse problema e deixar o caminho livre para ele realizar a meta. A ideia não é ele ficar controlando a meta, ou pegar a meta para, já que você não faz, então eu vou fazer, né? Enfim. Então esse é o papel então são níveis de maturidade que você vai ganhando em relação a uma entrega, né, um aprendizado, né, no final do ciclo, você fazer a avaliação do que foi bom, do que foi ruim, né? E uma sinergia também maior com a equipe, né? Porque, obviamente, fazendo feedback regular com a equipe, obviamente isso também faz com que exista uma maior sinergia, né? Entre o gestor e as pessoas que estão ali. E isso favorece também os relacionamentos, obviamente, né? E se eu posso adicionar, também torna um pouco mais fácil o trabalho da liderança, na verdade. Porque comandar e controlar tem o seu ônus, né? Porque quando você não está comandando e controlando e lá em cima e tal, e pegando assim, as pessoas podem simplesmente não agir, né? Porque o chefe é um chato, né? Basicamente microgerenciando. Agora, dentro de um ambiente de liberdade, onde a pessoa tem um comprometimento, uma meta, e ele está ali como um ajudador, me ajude o seguinte, eu costumo ver o OKR como uma forma de esticar pessoas, basicamente. Como se hoje você faz 10 abdominais, por exemplo, você é da minha time e eu sou sua gestora, né? Eu vou te ajudar a fazer 15. Você colocou que você quer fazer 15, por exemplo. Eu vou te ajudar a conseguir esses seus 15. Então, eu vou te ajudar e te puxar. A hora que você conseguir, nós vamos para 20. A hora que você conseguir, nós vamos para 25. Como você falou, a gestão de performance de pessoa. Mas um esticador de pessoas. Como um coach realmente faz a pessoa ser melhor cada vez mais. E aí, me parece que dessa forma o líder passa a ser alguém que realmente muito mais humano e muito menos chefe, né? Operar mais na influência e não tanto no poder. Então, aqui a gente começa a entrar num tema que ele tem a ver com alinhamento e autonomia, né? Sim. Então, vamos imaginar que você você não alinha a estratégia, você faz pouca comunicação, você não dá feedback para as pessoas. Então, a pessoa mal sabe da tua estratégia, né? Porque você pouco compartilha isso. E a gente vê muitos modelos de negócio funcionando assim, né? Então, você tem pouco alinhamento
e alta autonomia, do tipo, as pessoas estão fazendo porque elas sabem o que tem que fazer, mas você não compartilha. O que é isso? É um caos. Porque você dá zero de alinhamento e as pessoas fazem o que elas acham que tem que fazer. Agora, o modelo comando e controle, que é o modelo autoritário que você estava falando, esse é um modelo de muito alinhamento. Porque ele tem toda a informação controlada, ele está centralizada, né? As pessoas centralizaram a informação, né? Pode não ser compartilhada a informação, mas ela tem muito claro o que vai fazer. Então você tem. O que é o autoritarismo disso? Eu não dou autonomia nenhuma para as pessoas escreverem a meta delas. Sim. E daí é autoritário, porque é top-down. As pessoas lá em cima estão super alinhadas, lá embaixo não tem nenhum alinhamento, mas está todo mundo alinhado ali, e eu não dou autonomia para as pessoas fazerem, que é o que a gente vivia, né? Então esse é o modelo autoritário. Então a gente está falando de uma... E o que a gente quer? A gente quer autoalinhamento, então a gente quer manter com que as pessoas... Só que para as pessoas escreverem as metas delas, eu preciso divulgar isso. Então outra característica do OKR é transparência. Eu vou ver a meta de todo mundo. Eu vou ver a meta de todos os diretores, de toda a empresa. Tudo muito claro. Tudo claro. Então, isso é autoalinhamento, e aí sim eu dou para as pessoas uma auto-autonomia. Então, nesse modelo, eu tenho todas as informações que eu preciso para colaborar, para inovar, para criar novas soluções. Então, eu estou falando de auto-autonomia e auto-alinhamento para a gente cruzar e ter o modelo de OKR funcionando muito bem. Sim, e era justamente isso que eu queria falar, porque quando a gente entende dentro do Clube do Líder, esse projeto nasceu em cima do conceito da liderança baseada na influência e não no poder. Não sei se você conhece a metodologia do DISC, né? Dominância, influência, estabilidade, controle, exatamente. E a gente sabe que o perfil comunicativo é o influência, né? Então, assim, e além do que, líderes que trabalham com influência trabalham de uma forma muito mais eficaz, eficiente, né? Permitindo que os demais se desenvolvam do que necessariamente no poder, né? Eu posso, eu mando, você pode, me obedece. Não funciona, né? Então, por isso que, assim, eu entrei nesse caminho. Mas vamos voltar aqui para as perguntas, ok? Para a gente voltar aqui. Como a gente estava falando, né? Qual a diferença? Você falou, por exemplo, dos ciclos trimestrais, né? Qual a diferença, por exemplo, de eu fazer um planejamento tradicional, que eu abro todas as ações e tudo mais, de forma trimestral, ou fazer um OKR? Qual a diferença na prática? Porque se eu pego um planejamento tradicional, coloco lá determinadas metas que eu quero, distribuo isso em semanas, planejo todo o trimestre e as pessoas saem executando, entende? Não vai dar mais ou menos na mesma? Qual a diferença? Vamos. Sim, eu trabalhei alguns anos com planejamento estratégico. Então vamos simplificar o planejamento estratégico, o entendimento dele. O planejamento estratégico, como é que as pessoas chegam no planejamento estratégico? Basicamente fazendo análise de SWOT, o modelo Porter, que hoje nem é mais aplicado tanto, porque a gente está falando de um modelo cêntrico hoje, que tem um modelo de centrismo, mas você vai colhendo informações das pessoas, das áreas, né? As áreas fazem um exercício de planos de ação, levantam cada área começa a levantar os planos de ação. Isso chega para uma pessoa que tem o papel de né, normalmente o cara que é responsável pelo planejamento estratégico, que centraliza todas as informações e de alguma forma ele dá prioridade para aquilo. Opa, aqui eu tenho 250 ações, não dá para fazer isso no ano inteiro, então começa a priorizar ali, isso vai, isso não vai, isso está ligado com a estratégia, estou simplificando, tá? Sim. Eu fiz planejamento estratégico, é mais ou menos, estou dando um resumo de tudo, assim, no final você tem esse material pronto. Pequenas empresas acabam agindo um pouquinho diferente quando elas adotam o seu planejamento estratégico. Mas elas colocam seus objetivos, saem escrevendo as ações e depois priorizam e saem executando. Isso. E aí,
Quando você... Agora, vamos para o modelo OKR. O que a gente fez aqui, esse exercício de fazer e levantar uma série de ações, de plano de ações para alcançar tudo que você quer fazer durante o ano. Então, se eu quero construir, se eu quero implementar um produto tal, eu tenho que fazer isso. Como se realmente fosse um momento de bola de cristal, onde eu vou tirar tudo que eu preciso fazer para realizar uma ação. O OKR, ele fala assim, não, peraí, você quer fazer esse produto no final do ano? É esse produto que eu quero nesse final do ano. Então, no Q1, o que eu vou entregar? No primeiro quarto, no segundo quarto, o que eu vou entregar? Assim, eu vou chegar lá, mas eu sei que é muito certo que muita coisa vai acontecer no meio do caminho. E a gente tem que lidar com a situação, manobrar a situação para poder alcançar o mesmo objetivo. Sim. Olha só, a gente está falando agora de uma... A gente não conseguiu fazer a transmissão ao vivo e a gente está resolvendo isso de uma outra forma. Sim. Para alcançar o objetivo. É mais ou menos isso. E as coisas inesperadas acontecem o tempo inteiro e a gente tem que manter viva o mesmo objetivo para atingir. Então, para que eu vou ficar sofrendo, criando tantas possibilidades que eu sei que às vezes, para implementar a primeira ação, a segunda já não é mais viável porque a primeira foi diferente do que eu previa. Sim, entendi. O pensamento não é linear, como a gente pressupõe que as coisas vão ser lineares, o acontecimento, né, das coisas. Sim, mas e aí, dentro do trimestre, vamos supor o seguinte, eu tenho meus cargos lá organizacionais, lá, né, de aumentar a receita, NPS, coisa desse gênero, aí eu dividi ele, então, no meu Q1, no meu Q2, né, não, dividi não, porque eu só fiz meu Q1, na verdade, porque eu não tô planejando os outros lá pra frente. Ok, peguei meu quarto Q1 e tô criando ele. Dentro disso, aí eu faço essa abertura do trimestre, o planejamento do trimestre inteiro, ou eu vou fazendo isso semana a semana, de acordo com os check-ins também, permitindo essa mudança desse planejamento. Por exemplo, se eu tenho que, vamos supor assim, o produto tem que estar pronto no final do ano, ok? Então, no primeiro trimestre eu tenho que ter feito o protótipo dele, por exemplo, tá? Então, no primeiro trimestre está lá o protótipo do produto, essa entrega lá, eu tenho que estar com 10 pessoas usando 10 pessoas que validaram o meu protótipo, tá? Só pra gente trazer aqui. Então, um KR de resultado, 10 pessoas validaram o protótipo, então significa que ele tá pronto. Porque não teria como ter validado se ele tá pronto. Mas, enfim, dentro desse trimestre, no começo do trimestre, eu abro todas as ações necessárias para o trimestre, e aí dentro dos check-ins semanais, eu vou vendo foi feito, não foi feito, foi feito, não foi feito, ou semanalmente segue da mesma forma com que seguiu o raciocínio anual? Depende muito. Quando você já tem muito claro o que você quer realizar no trimestre, você já pode fazer criar os seus KRs de entrega no trimestre muito claramente. Tá? Tem empresa que não está muito claro para ela como ela vai realizar isso. Uhum. Então ela vai, por isso que eu falei que é um framework, né? Sim. Então eu chego à conclusão que não dá para eu criar 3 meses, é muita coisa vai acontecer. Então a cada 15 dias ele está determinando um KR, por exemplo. O que ele vai fazer nos próximos 15 dias, nos outros 15 dias, para atingir um determinado objetivo. Entendi. Mas então, por exemplo, se eu colocasse, vamos supor que eu sou lá, que fica mais fácil, porque eu gosto muito da área de marketing, então fica mais fácil falar sobre isso, tá? Só para poder falar. Vamos supor lá que o meu objetivo no trimestre é alcançar 20% de conversão lá num determinado produto, tá? Então, meu objetivo lá é aumentar e alcançar 20% lá, um KR. Na hora em que eu coloquei esse meu KR, eu abro o plano de ação, por exemplo, plano de ação realmente, do que eu vou fazer quando, para o trimestre inteiro para eu alcançar isso. Então na semana 1 eu vou fazer isso, na semana 2 eu vou fazer aquilo. Eu posso fazer isso, ou eu vou, tipo assim, eu vou lidando com as situações. Então, por exemplo, eu penso, nessa semana, eu sei que eu preciso alcançar 20% lá, então o que eu vou fazer agora? Aí eu penso no agora. Depende, você pode fazer dos dois jeitos. Entendi. Não tem. A gente está falando, tá muito etéreo, que a gente não está falando de um determinado produto, né? De entrega, mas
A gente está falando de uma entrega de 20% de conversão. Estava em 10 antes nos resultados. Mas qual é o tipo de produto que você está vendendo? Qual é o tipo de cliente que você está lidando? Supondo que fosse o Coblu, tá? Supondo que a gente estivesse falando para aumentar, vamos supor que a taxa de conversão de um determinado canal lá do Coblu tivesse em 10% e o KR agora do trimestre fosse no caso da 20%. Coblu, no caso da Coblu, toda semana a gente define isso. Toda semana a gente está definindo isso. Toda segunda-feira, 2 horas da tarde, a gente está reunido com a equipe. A gente faz reuniões de 15 minutos para definir o KR que a gente vai trabalhar na semana. Se é um bom KR para a gente trabalhar, para a gente, baseado no resultado que a gente colheu durante a semana toda. Entendi. A gente vai definindo isso. Se a gente, por exemplo, a gente tinha uma meta que era reduzir o tempo de fechamento de uma proposta, né? E a gente tinha que reduzir isso. Então a gente ficou testando vários, que é o growth hacking, né? A gente ficou testando várias semanas, várias estratégias. Sim. Desculpa, nesse caso aí não foi nem semanal, tá? Foi quinzenal. Então a cada 15 dias a gente tinha uma estratégia diferente. Até a gente descobrir uma estratégia que funcionou. E a gente reduziu drasticamente, assim, e a gente seguiu ela, começou a seguir ela. E aí eliminou o KR. Objetivo atingido, acabou. Entendi. A meta ela não é uma meta que fica lá o tempo inteiro, né? Que fica lá o tempo inteiro batendo na. Não. Eu boto até uma meta, que era reduzir o tempo de fechamento de uma proposta, a gente reduziu aqui. Agora vamos. É nível de eficiência agora. Já não entra mais no nível de querer atingir. São melhorias pequenas que a gente vai fazendo. Entendi. Isso foi muito legal da gente falar. Eu não sei quanto tempo que a gente está aqui agora. A gente, acho que faz uns 50 minutos que a gente já está conversando, 40, 50, e que eu perdi. Isso. Então, para a gente poder, para eu saber mais ou menos onde a gente está. Então, numa empresa pequena, o dono da empresa pode ser dono de todos os objetivos? Claro, sim. Depende muito depende do tamanho da empresa. A gente está falando de 3 pessoas. 20. 20 pessoas? Não, aí não faz sentido. Né? Estou falando de empresas que ainda estão no modelo de 2, 3 pessoas. Não, 20 pessoas todos caíram em absoluto. Não é assim que funciona. Né? Isso é um centralizador total. Né? Sim. E o que você poderia falar para a gente poder finalizar aqui, acho que a nossa conversa, antes de você passar para as suas considerações finais e de repente trazer alguma coisa que você queira, uma mensagem que você queira falar sobre como criar times vencedores com o OKR, né? O que você me diz que é da cultura OKR? O que você efetivamente fala um pouquinho sobre isso? Então, interessante, porque a gente percebeu como é que a gente está fazendo hoje uma implementação, né, de OKR, né? A gente percebeu assim que hoje a principal pessoa hoje que fecha com a gente quando a gente vai implementar o OKR é o CEO, tá? Ou o diretor-geral de uma unidade de negócio, etc. Tem todo o risco de uma equipe de gestão não estar preparada para fazer um modelo desse, né? Então, hoje o que a gente faz? A gente faz uma tríade que é processo de implantação de OKR, a plataforma. Sim. E uma mudança de mindset, um alinhamento de mindset, parte comportamental. Oferece hoje para os clientes esse conjunto de informação, esses 3 pontos, a plataforma ok, né? Ela só vai trazer toda a informação ali, um processo de implantação mais adequado, mais lean, mais sob medida, a gente controla muito mais o processo de implementação. E a outra parte é o aspecto comportamental, onde a gente tem um parceiro, a gente não faz isso. Esse parceiro ele foi moldando, depois de umas 10 implementações, foi moldando o modelo, as ferramentas dele, para trabalhar melhor esse processo de implantação, onde ele faz como se fosse um assessment, para já mapear quais são os riscos possíveis do processo desse, quais são os riscos do processo, do projeto,
para a gente mitigar esse risco durante a implementação. Entendi. Mas, ou seja, tornar a cultura mais adequada para a implantação do OKR. Exatamente. É um processo onde você, fazendo a leitura de como funciona o nível de gestão, como os gestores estão em termos de a metodologia se chama MAP, tá? Que é mapeamento estratégico profissional. Então, a gente faz esse mapeamento e ela fala, olha, eu acho que você tem que apertar aqui, você tem que melhorar o processo de check-ins, as equipes não têm poder de criação, né? A gente vai ter que ter outras ferramentas de poder de criação. Então, eu não espero mais hoje passar 6 meses, 1 ano, para ter um remédio para resolver. Eu já apresento esse remédio e falei, gente, a gente vai ter que fazer um contrato aqui, ó. Isso é característico desse grupo, esse tipo de dificuldade. Vocês querem aceitar essa dificuldade que vocês têm ou a gente quer superar essa dificuldade? Sim. Então, se a gente quer superar, a gente vai montar um modelo para a gente não correr esse risco de cair nessa armadilha. E qual seria a cultura, por exemplo, vamos supor que você fosse implantar o OKR numa empresa ideal, ok? Qual seria a cultura dessa empresa para funcionar assim, ideal? Olha, primeiro vamos começar de novo o nível de gestão, né? O CEO está totalmente envolvido. Se a gente não tem um CEO, mas se os diretos estão super envolvidos, está ótimo. Porque a gente garante que esses caras vão conseguir fazer gestão olhando para o OKR. Né? Okay. Mesmo que o CEO não esteja completamente envolvido com isso, mas que também não atrapalhe o processo de gestão, não tem problema. Uhum. Já aconteceu isso. Tá? O presidente muito ausente, mas ele também não era um obstáculo no processo. E funcionava super bem. Sim. O problema é quando ele não acredita e dita regras que são antagônicas ao modelo que a gente quer construir, né? Sim. Então, esse é uma coisa que eu recomendo. Então, o envolvimento dessas pessoas. E outra coisa é você, durante todo o processo, quando você encontra dificuldades, você sempre ter um olhar para a gente resolver essas dificuldades. E a gente não dizer, ok, é difícil, eu levanto a mão e já não aguento mais. 3 meses estou fora. Entendi. É uma cultura, então, de solução para os problemas, de engajamento. A tendência que a gente tem de querer, porque dá mais trabalho com a OKR, fazer gestão. Não é mais fácil, porque o fácil já está aí. São poucos modelos que trabalham forte em gestão. Né? Então, eu estou falando de um modelo que dá mais trabalho, mas dá mais resultado também. Sim. O resultado é comprovado quando você aplica melhor esse modelo. Sim, sim. Se você, e aqui não tem meio termo. Ou você faz muito bem feito essa gestão para colher realmente esse resultado, ou você continua no modelo que está aí para o final. E fica aí, fazendo. Se está ótimo esse modelo para você, então segue esse modelo. Porque não tem meio termo para isso. Não dá para fazer meia gestão. É mais ou menos funciona. É mais ou menos resultado também que você vai trazer. Entendi. A gente aplica. A Kublu aplica muito OKR entre a equipe. A gente faz isso toda semana. Então, quando a gente fala que a gente conseguiu 100 mil usuários em quase menos de 5 anos, para atingir isso daí, não foi porque a gente foi sorte, não. Porque a gente trabalhou muito com isso. Sim, sim. Todas as equipes, todo mundo muito envolvido. Todo mundo trabalhando com a OKR, atualizando lá na plataforma, a gente dando feedback. É intenso esse trabalho. Engajamento. Né? Engajamento com as pessoas. Pelo que eu vou falar algumas palavras aqui, aí você me diz se fazem parte. Bom, você já falou da autonomia, óbvio, ela faz parte. Segunda coisa que a gente fala, comunicação, obviamente, né? Uma cultura de comunicação forte. Terceira coisa, uma cultura de engajamento, de time, de vamos fazer junto, vamos nós efetivamente resolver esse problema, né? Então, união aí das pessoas. E
eu diria também uma certa, é óbvio no meio disso, né? Uma liberdade tanto para arriscar e errar, porque está tentando coisas novas, então, ou seja, né, uma cultura mais de experimentação, acho que isso faz parte, porque afinal o CAE é uma metodologia ágil, nós estamos falando de experimentar, nada do que foi colocado ali significa que vai ser atingido, é um desejo, é uma vontade, mas não dá para dizer, ó, nós vamos conseguir porque a gente já conseguiu lá atrás. Mês passado a gente conseguiu, por isso a gente vai conseguir de novo, porque senão não seria o KM, seria a meta, né? Então, ou seja, nós estamos falando de uma certa liberdade necessária para, eventualmente, não atingir aquilo. Diferente da falta de esforço. Falta de esforço, vontade, isso vai acontecer. Mas não é garantido o sucesso. E quando não é garantido o sucesso, ainda assim as pessoas têm a liberdade, né, de efetivamente terem tentado, sem efetivamente ter uma punição direta por isso. Faz sentido? Faz. Perfeito. Tá, Ótimo resumo. Beleza. Eu tô até validando o que a gente... Depois você acessa, eu vou te passar algumas coisinhas que a gente andou falando. Mas, enfim, como a gente já tá indo pro final aí, né, já passamos um tempinho do horário inicial, mas, enfim, como tivemos esse atraso, eu gostaria de deixar aberto agora para você poder falar alguma coisa que você queira, trazer a sua mensagem efetivamente a respeito disso, porque vale a pena. Porque, assim, quando você está falando do CEO, obviamente, nem sempre é o CEO que traz essa metodologia para dentro da empresa. Muitas vezes são outros que estão embaixo que trazem isso, né? E conseguem, então, esse apoio do CEO, né? Mas eles trazem isso também porque veem que é bom para eles também, né? Não é bom só para a empresa, tipo, vai ser bom só para a empresa e para mim vai ser péssimo. Não, pelo contrário, o gestor também vai ser bom o que ele está fazendo, né? Enfim, o que você gostaria de resumir para essas pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir depois de toda essa nossa conversa? Bom, duas coisas. Queria dizer assim que se você tem um modelo de gestão que você faz hoje e você está felicíssimo, alcançando todos os resultados do jeito da forma como você quer, não muda. Está funcionando, né? Se você vê que a equipe está engajada, se as pessoas estão criando, tem desafios, se existe um processo de melhoria contínua, né? As pessoas têm metas, né? Eu não consigo imaginar um modelo funcionando sem metas, né? Sem a organização, sim. Que é o caos, né? De novo aquele modelo que eu estava falando, né? Em alinhamento e autonomia. Então, se isso tudo funciona, maravilha. Não vai mudar para o OKR. Na verdade, às vezes você já até faz o OKR e você nem sabe, né? Uhum. Agora, se você quer partir para um modelo de gestão, o OKR está dentro de um conceito de gestão contínua de performance, que é contínuo, não para, né? Sim, sim. Então, se você quer partir para um modelo desse, arregaça a manga para fazer. Porque fazer e esperar que as coisas, né? Então, sentar na cadeira para as pessoas fazerem metas, criarem, tudo esse processo acontecer sozinho, sem você participar, não funciona. Uhum. É tempo e dinheiro jogado fora. Você vai voltar de novo para o processo top-down total, determinando o que as pessoas querem. O processo todo, claro que quem decide isso não é uma pessoa da equipe, né? Ela pode até fazer no universo dela ali, mas ela não consegue, né? Precisa do envolvimento de todo o nível de gestão da empresa. Então, isso é um pacto. Os gestores têm que estar a fim de fazer isso. Hoje, quando eu vou fazer o processo de implantação, eu não implanto se eu não envolver todos eles no processo decisório. Tem que ter envolvimento de todos eles. Às vezes, o próprio CEO, ele assume esse risco e fala, olha, eu quero fazer e pode deixar comigo que eu vou envolver eles. Ok. Mas quando eu não sinto que existe isso, porque eu sei que a gente já traz isso já de experiência de implantações. Quando não existe esse envolvimento, que é a ideia só de 1 ou 2 pessoas, e os outros não estão nem aí para o envolvimento, não funciona. Você vai perder tempo. Então, minha mensagem é essa. Quer partir para um modelo de negócio para ter uma gestão contínua de performance, envolva todo mundo e esteja você, como gestor principal, envolvido no processo de mudança. É arregaçar a manga e fazer mesmo, porque dá trabalho. Mas também vai te dar uma satisfação enorme, porque você vai ver que você está efetivamente fazendo gestão.
Você está aprendendo com todo o processo. É isso. Obrigada, Antônio. Pessoal, Obrigado, Rafaela. Espero que vocês tenham gostado, efetivamente. E se liguem, quem não é cadastrado ainda no Clube do Líder, anota aí, www.habilidadesdelíder.com.br/clube. A gente costuma ter tanto webinars quanto conteúdos, cursos, enfim, tudo para ajudar você a se tornar um melhor líder. E de uma forma em que você também fique mais satisfeito e seja autêntico com você dentro desse processo. Porque efetivamente ser chefe, às vezes, e muitas vezes, é mais fácil do que ser líder. Mas ser líder, com certeza, é muito mais recompensador, porque você vê as coisas funcionando e o resultado desse seu trabalho, o engajamento das pessoas. É isso que a gente quer ajudar. Tá? Então, muito obrigada. Gostou? Curte, compartilha com seus amigos, enfim, fica à vontade. E muito obrigada novamente por esse seu tempo, Antônio. E nós vamos fechando por aqui. Tchau, tchau. Obrigado, Rafa. Tchau.